paz seja convosco. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aí hoje para mais uma aula de língua portuguesa, onde eu estarei trazendo algumas dicas de algumas palavras, alguns erros que são empregados em frases, no nosso dia a dia, em um modo geral na língua portuguesa. Mas antes de nós começarmos, eu quero te convidar para orarmos, para consagrarmos a nossa aula ao Espírito Santo de Deus e pedir que Ele nos dê a direção certa, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Paizinho, nós estamos neste momento. Nós queremos, meu Pai, render toda a honra e toda a glória a Ti, ó Deus, por essa oportunidade, por esse privilégio que o Senhor está nos concedendo. Privilégio maior por termos sido salvos, meu Pai, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. Privilégio esse não há maior, mas o Senhor nos dá também o privilégio, meu Pai, a oportunidade de podermos trabalhar na Tua obra com o Senhor, ó Pai, com o Teu Santo Espírito nos conduzindo, ó Deus. E neste momento, nós queremos pedir a Tua direção, queremos pedir o Teu controle, meu Pai, queremos Te pedir, Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, tanto a ministrar essa aula, como também a receber cada conteúdo, meu Deus, que vai ser ensinado aqui, meu Pai. E que tudo seja, meu Senhor, para Te glorificar, meu Pai. Aqui não existem glórias nem para homens e nem para mulheres. A glória, ela é unicamente para o Senhor, meu Pai. Nos ajude, Senhor, nesta aula. E cremos, meu Pai querido, que o Senhor está aqui conosco. É o que oramos e desde já nós Te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu separei hoje aqui na nossa aulinha de língua portuguesa algumas palavras, algumas dicas para que tanto eu quanto você, a gente não venha escorregar aí no emprego correto de algumas palavras da língua portuguesa. O domínio da língua portuguesa, irmãos, do português de um modo geral, ele é muito importante no nosso cotidiano. Ele é muito importante nas ministrações da pregação da palavra, quanto das mensagens, porque se você às vezes não tem consciência disso, dependendo de uma vírgula que eu e você empregarmos de maneira incorreta, ela muda totalmente o sentido da frase, o sentido ali da palavra empregada. Então nós precisamos estar atentos e atentas, ao emprego correto da pontuação da língua portuguesa, de algumas palavras. E existem algumas palavras que elas são empregadas de forma errada. E a gente acaba que vai levando, como dizem, um ditado aí, em banho-maria, e às vezes a gente não considera a forma correta, às vezes a gente não liga muito, mas isso tem uma importância muito grande. Afinal, quando você vai ensinar na sua sala da escola bíblica, você precisa o quê? Ter clareza ao empregar, as suas palavras, O seu ensino precisa ter o quê? Clareza. Precisa ser um ensino coerente, Você não pode estar desconsiderando, falando qualquer coisa, porque você está numa sala de escola bíblica, ou mesmo porque você foi convidado pelo seu pastor, convidada pelo seu pastor para estar pregando, na sua igreja, de que às vezes ele não pode estar presente. Então você precisa o quê? Considerar a língua portuguesa como um fator essencial
para te ajudar aí na colocação correta das palavras, da sua mensagem, né? E também aí na sua escola bíblica e na sua conversa, né? De um modo geral, nos seus assuntos aí, no seu dia a dia, de um modo geral. E eu trouxe aqui hoje para vocês alguns erros comuns, né? Que nós vemos no nosso dia a dia. Essas informações, irmãos, elas foram retiradas da obra do livro de anotações com 101 dicas de português, da editora Hunter Books, de 2014. Um material muito bom. E eu trouxe aqui algumas palavras que nós empregamos no nosso dia a dia, que às vezes a gente não tem a mínima noção se está certo ou se está errado. Esse material, ele já foi encaminhado para o e-mail da irmã Débora, onde ela vai estar passando para vocês podem estar imprimindo, ou se quiser deixar salvo no seu celular, para você, né, sempre estar dando uma olhadinha, se pintar alguma dúvida, e para você ir aperfeiçoando também as suas palavras, o emprego das palavras aí no seu dia a dia. Vamos lá. Primeira palavra, anexo ou anexa. Qual vocês acham que está errada? Vamos lá para alguns exemplos que eu separei aqui. Segue anexo os documentos solicitados. Errado. O correto é: seguem anexos os documentos solicitados. Por quê? Porque anexo ele é um adjetivo e deve concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Muitos gramáticos condenam a locução em anexo, portanto, dê preferência à forma sem a preposição. Então, não é seguem anexa os documentos, seguem anexos os documentos, ok? Seguem anexos, não é anexa, é anexos. Depois temos aí, em vez de, ao invés de. Exemplo. Ao invés de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto em reunião. Errado. O correto é: em vez de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto em reunião. Por quê? Em vez de é usado como substituição. Ao invés de é usado como oposição. Subimos ao invés de descer. Caímos ao invés de levantar. Então, ao invés de é usado como oposição, como o contrário, tá? E ao invés de ele é usado como uma substituição, como nós vimos aí no exemplo acima. Esquecer ou esquecer-se de. Errado. Eu esqueci da reunião. Certo. Há duas formas, tá? Eu me esqueci da reunião ou eu esqueci a reunião. Por quê? O verbo esquecer só é usado com a preposição de, da e do. Quando vier acompanhado de um pronome oblíquo, me, te, se, nos, vos, lhos, aí você vai usar o esquecer-se de, ok? Quarto, aliás, eu nem estou falando, né? Primeiro, segundo, não me lembro, esqueci que agora, mas vamos para o próximo aí, já é o quarto. Faz ou fazem. Exemplo, fazem 2 meses que trabalho nesta empresa.
Fazem 2 meses ou faz 2 meses que trabalho nesta empresa? O correto é faz 2 meses que trabalho nesta empresa. Por quê? No sentido de tempo decorrido do que aconteceu, o verbo fazer ele está no impessoal, ou seja, ele só pode ser usado no singular. Em outros sentidos, ele vai concordar com o sujeito, tá? Aí eu tenho um exemplo aqui. Eles fizeram um bom trabalho. Então, olha só. Aqui, no outro exemplo que eu dei para vocês, eles fizeram um bom trabalho. Ele foi colocado no plural, por quê? Porque o sujeito também está no plural. Qual que é o sujeito? Eles. Se eles está no plural, nesse caso aqui, o verbo ele também vai ser flexionado para ir para o plural. Já na frase acima, nós temos aí faz, que é a maneira correta, né, de empregar o verbo. Faz 2 meses que trabalho nessa empresa. Quem que é o sujeito nessa frase? Nós não temos ali o nome do sujeito e nós não temos aqui um pronome explícito para que demonstre quem é o sujeito, não. Mas nós sabemos que há um sujeito. E o sujeito aqui, irmãos, ele é oculto. Porque quem que trabalha na empresa sou eu. Quando eu falo faz 2 meses que trabalho na empresa, quem trabalha sou eu. Estou me referindo a eu, a mim. Então, neste caso, o pronome aqui, o sujeito aqui, perdão, ele está oculto, né? No caso seria eu. E outra coisa, o verbo, nós vemos aqui que ele está também aonde? No singular. Trabalho, vem do verbo trabalhar. Portanto, ele é impessoal aqui, o verbo faz, porque ele não está se referindo de forma direta ao sujeito, como se ele estivesse sendo explícito. Portanto, nesse caso, já que o sujeito ele não está explícito, o verbo aqui ele é impessoal porque ele não se dirige a uma pessoa de forma direta. O verbo aqui fazer, ele vai ser empregado no singular. Então, nesse caso, quando o sujeito, ainda que aparecesse o sujeito aqui, né? Ainda que aparecesse o sujeito estando no singular, você vai colocar o verbo fazer, tá? Também no singular, ok? Deu para entender? Irmãos, qualquer dúvida, vocês podem me mandar um e-mail, vocês podem me mandar uma mensagem no WhatsApp, que nós vamos conversar a respeito, tá? Porque eu estou passando para vocês essas dicas, mas vocês podem ficar à vontade para me chamar, para perguntar, não só sobre as aulas em si, do que já foi, né, ministrado, conteúdos que já foram ministrados, mas se você tem alguma dúvida da língua portuguesa, do seu cotidiano, alguma dúvida que surgir, você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um e-mail, que eu vou entrar em contato com você, já até corrigi as redações que me foram enviadas e conversei com cada um ali, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, esclareci algumas dúvidas, né? E fui dando uma direção para que você pudesse acertar e estar aí fazendo a sua redação de forma correta. Mas se aparecer qualquer dúvida do que eu estou explicando aqui, por favor, não se limite em nos procurar, em pedir aí para pedir esclarecimento mesmo das suas dúvidas, ok? Próximo. Ao encontro de ou de encontro a? Os diretores estão satisfeitos, porque a atitude do gestor veio de encontro ao que desejava.
veio de encontro ou ao encontro de? A forma correta é: os diretores estão satisfeitos porque a atitude do gestor veio ao encontro do que desejavam. Veio ao encontro. Por que está certo ao encontro de? Porque dá a ideia que de harmonia. Quando nós falamos de encontro a, significa oposição, ou seja, os diretores só podem ficar satisfeitos se a atitude vier ao encontro do que eles desejam, não de encontro ao que eles desejavam, ok? Próximo, a par ou ao par. Forma correta: ele já está a par do ocorrido, não ao par. Por que a par do ocorrido é a forma correta? No sentido de estar ciente, o correto é a par. Usar ao par significa o quê? A união, né? Significa a junção. Quer ver um exemplo? Há muito tempo o dólar e o real estiveram quase ao par. Quase ali o quê? Igualados. Quase juntos, unidos. E a par significa estar ciente da situação. Então, o correto, você vai empregar sempre a par, para deixar alguém ciente, não ao par. Porque ao par, como eu já expliquei, é a união, é como se fosse igualar, como se fosse não, é de fato, né? A igualação. Depois, kit ou kits. Quando a gente fala assim, estamos kits, estamos kit. Vamos lá para a forma correta? O contribuinte está kit com a receita. Por quê? Porque a palavra kit ela deve concordar com o substantivo a que se refere. Então, o que é o substantivo aqui nessa frase? Substantivo é a receita, substantivo próprio. Eu até, inclusive, depois que a gente acabar de falar sobre isso, quero fazer abrir um parêntese aí a respeito de substantivo próprio e substantivo comum. Então, o que acontece? A receita aqui, ela é um substantivo que próprio e o substantivo ele está no singular. Então, você vai acrescentar como? De que maneira? Você vai acrescentar a palavra kit no singular para concordar com o substantivo que também está no singular. Um exemplo. Estou kit com a loja. A loja é um substantivo que? Comum, certo? Substantivo comum. Então, o que acontece? Se eu estou kit com a loja, a palavrinha ela vai ser empregada no singular, porque o substantivo também está no singular. Se o substantivo estivesse no plural, aí eu poderia usar o termo kits. Só que geralmente nós usamos, né, o kit, a palavra kit no singular. Então você vai usá-la de maneira com que ela concorde no substantivo, com o substantivo, ok? Também no singular. Sobre um parêntese que eu queria abrir aqui nesse momento, é sobre 3 palavrinhas, 4, que às vezes eu já percebi, né, o emprego delas de forma errada. Porque o que acontece? Quando você emprega nome próprio numa frase, esse nome próprio ele tem que ser com letra maiúscula. E eu vejo tantos empregos do nome próprio Jesus, Jesus Cristo ou apenas Cristo,
Deus e Espírito Santo com letra minúscula. Essas palavras, irmãos, são nomes próprios, então tome muito cuidado, tá? Porque assim, a gente vê, eu não posso corrigir, ver um erro de uma pessoa, por exemplo, na rede social, e eu ir lá e falar, porque às vezes a pessoa